دوست دارم. هر شب برشان قصه میگویم. اونجا چی کنم؟ نه آواز نه برق. هنوز چه چیزایی بگفتم دارم. همیشه برات خواهد گفتم، اما نمیفهمم چی خواهد فکر کردی، چی خواهد گفتی. Boa noite, serionautas. Meu nome é Tirzá e esse é o canal Minha Série Minha Vida. Bom, este vídeo hoje é pra gente falar de um filme. É o seguinte, né? Eu tive a entrevista com o Dirceu e foi tudo muito legal. Coincidiu de ser o meu aniversário, foi um momento assim que eu fiquei bem, digamos assim, fiquei imersa naquele universo do teatro e fiquei longe das notícias, mas bem justamente no dia do meu aniversário eu vi que estava acontecendo todo aquele problema no Afeganistão e o meu irmão, mandando uma mensagem no grupo, comentou da questão do avião americano e das pessoas caindo do avião. E aí é claro que, enfim, você começa a ver todas as notícias e é tudo muito terrível, muito brutal, assim, não dá nem para ficar acompanhando tanto as notícias, porque é tão triste, tão apavorante que a gente fica bem sem esperança mesmo. Mas, de qualquer modo, eu vi as cenas, é claro, e escutei um podcast do jornal O Globo, um podcast que durou mais ou menos uns 20 minutos, 24 minutos, que eram perguntas para uma jornalista que se chama Adriana Carranca e que entende muito de Afeganistão, porque esteve no Afeganistão no mínimo 4 vezes e na fronteira do Afeganistão mais algumas vezes. E durante todo esse período que ela foi, que foram em períodos diferentes, 2008, 2011, 2013, 2014, ela foi cobrindo tudo que estava acontecendo no Afeganistão, e aí eu fui ouvindo ali aquele podcast onde ela explica de maneira muito didática e obviamente com toda a propriedade do mundo a situação do Afeganistão. Enfim, em 2013 e 2014 ela comenta que foi e que naquele momento os afegãos eram o povo que mais estava, o maior número de refugiados no mundo naquele momento eram os afegãos, mas como os olhos estavam voltados para a Síria, os afegãos eles tiveram que voltar, né? E muitos não tinham nem como, para onde ir, porque tinham gastado todo o dinheiro para poder fazer essa viagem e sair daquele regime de horror, né? Bom, aí o que acontece? Ela foi perguntada sobre a questão do Talibã, aí ela conta a história de uma menina que uma das muitas que ela entrevistou e que ela tinha conseguido nesse dia do podcast, que foi antes de ontem, falar com essa menina. Ela tinha entrevistado essa menina quando ela tinha 8 anos. E depois ela conseguiu, antes de ontem, entrevistar essa menina que hoje está com 18 anos. Essa menina, ela frequentava lá no Afeganistão uma escola de música de um afegão que conseguiu sair do Afeganistão e montou uma escola de música na Austrália, e depois, quando as coisas tinham melhorado, ele volta e monta de novo essa escola de música e ela frequentou essa escola e tal, e aí quando a jornalista Adriana Carranca fala com ela nesse dia do podcast agora, essa menina está com 18 anos e ela comenta que a escola está fechada e que ela já tinha ganho uma bolsa para ir para Michigan para fazer
os estudos lá, continuar os estudos de música, mas que infelizmente não deu tempo porque ela não tinha o dinheiro para comprar a passagem e aí tudo foi acontecendo. E essa jornalista, além de cobrir todo esse tempo o Afeganistão, ela fez muitas entrevistas, inclusive com membros do Talibã, e ela conhece realmente muito bem a história dos talibãs. E aí ela contou assim um pouco rapidamente a origem do Talibã, que eles são oriundos de uma tribo que se chama Pastuns, se não me engano. Deixa eu ver se o nome é esse. Pastuns. E esse Talibã, o que aconteceu? Ele, majoritariamente, as pessoas que fazem parte do Talibã são analfabetas, e na época da invasão da União Soviética, eles eram crianças e as famílias se refugiaram no Paquistão, e o Paquistão na época teve o financiamento dos Estados Unidos com armas, dinheiro, treinamento militar. Então essas crianças, o Paquistão aproveitou esses refugiados para fazer um exército, né? E todas essas crianças cresceram num ambiente em que tinham simplesmente a questão religiosa e militar. Então, assim, falando a grossíssimo modo, baseado no podcast da Adriana Carranca, este é o modelo de... Estas são as pessoas que são a maioria que é o Talibã, né? E por que ela responde isso? Porque o repórter pergunta como é que vai ser a partir de agora. Aí ela fala, o sonho acabou, é muito trágico, é uma volta à Idade da Pedra, porque é como se eles têm um apego a um tipo de tradição milenar que é quase que anterior ao Islã e que tem um tipo de restrição, principalmente em relação às mulheres, que é muito, muito, muito apavorante. É realmente algo muito trágico. Bom, em função disso, a gente fica com tudo isso na cabeça, e aí você pode dizer, mas no Brasil está acontecendo um monte de coisa. Gente, a gente fala de tudo, as coisas estão todas interligadas, e falar de extremismo e de ideologias com um fundo religioso radical, e falar de gente que quer ter atitude ditatorial, e falar em armas, tá tudo meio um pouco interligado no final das contas, né? Então lá a situação do Afeganistão é uma situação desesperadora, e aí eu depois de ouvir esse podcast e ver aquelas imagens, eu comecei a lembrar dos filmes que eu tinha visto, e aí acabei achando um filme que eu não tinha visto, que é de 2014, um filme que se chama, e é sobre ele que eu vou falar, já que o nosso canal é sobre filmes e séries, né, além das nossas entrevistas. É um filme de 2014 que se chama Pedra da Paciência. É um filme belíssimo, ele está no YouTube para alugar, mas talvez ele custa R$6, mas ele pode estar em alguma plataforma, que não precise de aluguel, né? E, bom, o filme, ele é estrelado pela eu nunca consigo falar o nome dela, ela fez Patterson, que ela era a esposa do Patterson, que é a Gold Farahani, enfim, é uma atriz maravilhosa, e ela é a protagonista do filme. Ela é uma moça jovem que o filme já começa assim, né? Ela num lugar, uma casa muito pobre, e ela cuidando de um marido que numa briga de rua, um marido bem mais velho que ela, que numa briga de rua ele leva um tiro e ele volta para casa e fica meio que em coma, meio em estado vegetativo dentro de casa. E aí ela vai dando soro para ele e vai mantendo ele ali. Enquanto isso, a cidade, que é uma cidade do interior do Afeganistão, tá sob ataque, bombas e tudo acontecendo. E ela tem 2 filhas pequenas, então a situação é muito desesperadora. O filme todo ele tem uma calma de narrativa, como muitos filmes
afegãos, iranianos e, sei lá, paquistaneses, filmes que têm uma certa narrativa lenta, mas que contam coisas muito fortes e que eu gosto muito desse tipo de filme, porque sempre vai nas miudezas, nas coisas pequenas, e é exatamente isso que acontece nesse filme. O filme basicamente é a história dela cuidando deste marido nessa situação de confronto nessa cidade, e o bairro que ela está é um bairro que é muito atingido. Então, como o marido está em estado vegetativo, ela desenvolve uma relação com ele que é de conversar com ele como ela nunca tinha conversado. Ela foi casada com ele 10 anos, inclusive o casamento dela, quando ela casou com ele, ele não estava, ele estava na guerra, e ela se casa com lá tem uma maneira de se casar que você se casa sem o noivo estar presente. Então tem não sei se é a adaga, ou enfim, um tipo de faca lá, que eu agora esqueci o nome, tinha um retrato dele, e ela se casa com ele bem mais velho, depois ele volta como um herói de guerra, digamos assim, e ela fica 10 anos casada com ele. E aí não existia absolutamente nenhum diálogo entre os dois. Quando ele tá nessa situação, em coma, aí ela começa a conversar com ele e a revelar todos os seus segredos, todos os seus desejos, todas as suas angústias, e o filme basicamente se passa com essa situação. Muita coisa acontece no meio disso, outras coisas que eu não vou aqui contar, porque se as pessoas não viram, eu recomendo que vejam, porque é um filme que mostra exatamente qual é a situação da mulher no Afeganistão e num regime desse tipo. Então, vale muito a pena assistir, a atriz é sensacional. Pedra da Paciência. Por que se chama Pedra da Paciência? Em algum momento a tia dela conta uma história para ela, que é o seguinte, ela falava assim, a tia mais velha, que é uma tia que é a única pessoa que ajuda ela, porque a cidade foi toda abandonada, os irmãos do marido foram embora, o pessoal da jihad foi embora, e ela ficou lá abandonada com esse marido vegetando. E aí ela consegue encontrar essa tia mais velha, e a tia conta para ela da Pedra da Paciência, e dizia que o pai dela tinha ensinado para ela que se ela quisesse conversar, ela conversasse com uma pedra, e ela poderia falar tudo com essa pedra, e o dia que essa pedra se esfacelasse, é porque os problemas todos já estavam resolvidos, e é meio que uma metáfora da forma como as mulheres se relacionam com os homens, né? Não há lá, né? Não há uma conversa, né? Não há diálogo entre um marido e uma mulher, não há diálogo entre um pai e uma filha. Então, é a tal tinha essa história da Pedra da Paciência, e ela acaba transformando o marido nessa pedra da paciência. E aí as coisas vão acontecendo numa narrativa muito bonita, lenta, mas muito envolvente. Temos um final assim que é bem surpreendente, e temos coisas que acontecem no meio desse caminho que também são surpreendentes. A interpretação da atriz é espetacular. O filme, como assim, tecnicamente falando, né, luz e tal, fotografia, é muito bonito, mas é muito, muito, muito triste. Eu gravei um pedacinho que eu acho que eu vou colocar no começo, mas eu tô falando isso aqui no final, porque é mais fácil para mim na edição do vídeo colocar uma coisa no começo do que colocar no final, e nem todo mundo vê o vídeo até o final. Então esse truque de colocar no começo eu acho que é mais interessante. Pedra da Paciência, de 2014, vocês podem ver esse filme alugando no YouTube, com legenda e tudo, ou talvez esteja em alguma plataforma, eu não achei, mas pode ser que esteja. Uma outra coisa que eu quero dizer é que no sábado
nós vamos ter uma live com o nosso querido colaborador Thiago Dias e vamos falar sobre o Talibã. Justamente, vamos fechar esse assunto falando do Talibã e a gente vai falar sobre o filme e livro Caçador de Pipas, e em cima disso o Thiago, neste caso, ele vai ser o analista, eu costumo brincar e dizer que o Thiago é o analista geosserístico, nesse caso ele vai ser o analista geopolítico, mais em cima do filme e do livro. A gente vai ter essa live bem legal falando sobre o Talibã. Ok? Bom, gente, é isso. Então, esse é o vídeo de hoje. Queria agradecer a todos que participaram da live maravilhosa com o Dirceu. Foi muito bacana. E é isso. Deixe o seu like, comente, compartilhe, faça algum comentário. Se deixar o like ou fizer um comentário, já tá bom demais, porque daí ajuda o canal a crescer. Então, a minha dica de hoje é essa pedra da paciência, para a gente entender como que a situação da mulher é num lugar como o Afeganistão, ou o Irã, ou, enfim, todos esses locais em que a gente tem muitos problemas da forma como a mulher é tratada e vista nesses locais, nesses países. É isso, gente, um beijo grande e até sábado. Então, sábado teremos Thiago Dias, analista geopolítico, falaremos sobre o livro e o filme Caçador de Pipas, mas vamos falar dentro de um contexto do Talibã e do hoje, o que está acontecendo no Afeganistão. Tchau, grande beijo e até a próxima.